Quero que você esteja orando. Deus tem colocado, acredito que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu digo que eu acredito que o Senhor, porque eu não tenho certeza absoluta se é Deus que está me mandando fazer isso, mas está no meu coração há muito tempo já, há mais de ano, um título de um livro para escrever para a igreja. E após esse livro, então, eu estava esperando publicar esse livro, eu vou começar, pretendo, se Deus me permitir, começar a trabalhar na construção desse livro agora, a partir deste ano. Então os irmãos orem por isso. Vai ser um livro, aí vai ser um livro diferente, dedicado realmente à igreja, que vai abordar os temas da igreja. Os irmãos orem por isso. Mateus capítulo 2, verso 1 até o 13. Estamos muito felizes em recepcionar a família do João. Que Deus abençoe vocês que viajaram de tão longe para estar aqui. Deus guarde e abençoe o coração de vocês. E temos muito carinho por vocês, porque temos muito carinho pela família do João, que é a nossa família, que está aqui com a gente. Então vocês são parte da nossa família. Sintam-se à vontade e fiquem em paz no nosso meio. Mateus capítulo 2, verso 1 até o verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus. Oremos pelos irmãos que estão viajando. Os cultos de final de ano nós continuaremos, mesmo todos os domingos aqui, se Deus permitir, não cancelaremos nenhum culto. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Graças pela tua palavra, graças pelo poder do teu Espírito Santo, graças pela reflexão, Senhor, da leitura da tua palavra neste lugar. Que o poder do Senhor esteja presente nas vidas, que o Senhor fale ao nosso coração a partir desta palavra, que o Senhor transforme a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Fortaleça, Senhor, a cada pessoa que aqui está. Transforme o coração das pessoas, mude o coração das pessoas segundo a tua palavra. O Senhor é poderoso, é maravilhoso. Nós nos debruçamos sobre a tua palavra
nós nos alegramos com o Senhor e queremos viver, Senhor, de forma, Senhor, integral a Tua palavra. Queremos viver verdadeiramente a vida da igreja. Abençoe Teu povo que aqui está, abençoe os demais irmãos que estão de viagem, que não puderam estar conosco esta noite. Nós, ó Deus, sabemos que Tu conheces todas as coisas e pedimos a Tua bênção sobre a vida de todos os irmãos, que todos possam ser, ó Deus, repletos do poder do Teu Espírito Santo, da graça do Senhor, da unção do Senhor. Fortalece essa igreja, ó Deus amado, que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Que seja assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós estamos chegando à data comemorada no mundo cristão como o Natal, o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Esta data foi estabelecida arbitrariamente, mas o mundo cristão em geral comemora o dia 25 como sendo o dia do nascimento de Jesus. É uma época de festas, é uma época de comidas e bebidas, é uma época de reunião das famílias, é uma época de trocar presentes, é também uma época de se endividar com compras e gastos. Mas eu gostaria de aproveitar esta data comemorativa do Natal, como não teremos culto de Natal aqui, eu gostaria de comemorar ou me aproveitar desta data comemorativa para refletir sobre algumas lições que o Natal bíblico tem para nos ensinar. E quando eu digo Natal bíblico, eu estou me diferenciando da festa do Natal da sociedade. Porque a festa do Natal da sociedade, ela tem comidas e bebidas e festas. Ela tem personagens que não estão no Natal bíblico, por exemplo, o Papai Noel. Ela tem entregas de presentes. Ela tem uma série de elementos que pouco ou nada se remetem diretamente à pessoa de Jesus. Fora os filmes que a gente assiste nessa época, que falam do nascimento de Jesus, mas em geral, a bem da verdade, na sociedade, a comemoração do Natal, com árvores de Natal, com papais noéis, com entrega de presentes, com reuniões, com comidas e bebidas, muito pouco se fala do nascimento de Jesus em si. Embora seja uma festa bonita, eu acho uma festa muito bonita, cheia de luzes, me lembra a minha infância, traz sentimentos no coração da gente, mas na realidade é muito diferente do que foi o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal foi Jesus nascendo numa pequenina cidade de Israel, dominada por romanos, num ambiente de pobreza. Jesus nasce numa manjedoura, filho de uma mulher que tem o seu primeiro filho sendo ainda virgem, e de seu marido que precisou de um anjo falar com ele, que não estava entendendo nada da circunstância. De repente a sua noiva parece grávida, e o Espírito Santo tem que intervir nisso, e o anjo tem que falar com ele de que aquilo era uma obra do Senhor. E logo após o nascimento de Jesus, então, começam já as perseguições,
E como vocês leram no texto, a família de Jesus tem que fugir para o Egito, porque o Herodes vai matar todas as crianças daquela região. Então o Natal, se por um lado é uma alegria, do ponto de vista bíblico, porque nasce o Rei e o Salvador, do outro lado traz uma série de tristeza, porque Raquel chora seus filhos, e chora sem querer ser consolados, sem querer ser consolada, porque já não existem mais. O texto que nós lemos essa noite é um relato sobre o que acontece depois do nascimento de Jesus em Belém. E esse texto vai nos remeter a uma análise sobre pelo menos 3 grupos de pessoas. Como vocês notaram no texto, aparece uma estrela no Oriente, aos magos que estão no Oriente. A bem da verdade, nós não sabemos se eram 3, 2 ou mais magos, porque a Bíblia não fala que eram 3 magos e nem falam que eram 3 reis magos. Isso aí é a tradição da igreja que estabeleceu. A Bíblia apenas fala de magos, no plural, que estavam no Oriente, e aparece uma estrela que vai os guiando para chegar a Jesus. Eles passam por Herodes no palácio e perguntam aonde é que nasceria o rei dos judeus. Herodes fica perturbado com aquela pergunta, e ele então vai inquirir os mestres da lei e os principais dos sacerdotes, e eles vão dizer: não, Jesus, segundo as profecias, vai nascer em Belém. E aí o Herodes sorrateiramente vai dizer: então vocês vão lá e descubram o lugar onde o menino está, e depois vocês me contem, que eu quero ir lá adorá-lo. E aí os magos continuam o seu caminho, e a estrela os leva até uma casa, não é uma manjedoura. Quem chega numa manjedoura para encontrar Jesus são os pastores. Mas o texto mostra claramente que os magos são levados a uma casa. Jesus já estava numa casa. E quando eles entram na casa, eles se prostram e adoram o menino e oferecem presentes, ouro, incenso e mirra. E após isso, eles são avisados em sonho para não voltar a Herodes, mas para voltar por outro caminho. E eles voltam por outro caminho, e um anjo aparece e diz para José: pega o menino e foge para o Egito, porque o Herodes vai tentar matar o menino. Então, esse texto aqui nos remete, a meu ver, a uma análise sobre pelo menos 3 grupos de pessoas que são representados pelos personagens aqui relatados. Nós temos aqui o rei Herodes, nós temos aqui os sacerdotes e mestres da lei, e nós temos aqui os magos do Oriente. 3 grupos de pessoas que vão relatar, a meu ver, 3 grupos de pessoas na nossa realidade. Vamos analisar cada uma delas em suas respectivas representações. Vamos começar pelo rei Herodes. Nós temos o rei Herodes aqui. O rei Herodes era um personagem interessante, porque assim que ele recebe dos magos a informação de que havia nascido o rei dos judeus, e Herodes era o rei naquela época, considerado o rei dos judeus, o Herodes fica extremamente incomodado e atribulado com aquela notícia. E ele consulta os sacerdotes, consulta os mestres da lei, para saber onde que nasceria o menino. E quando ele fica sabendo que o menino vai nascer lá em Belém, e na realidade já tinha nascido, porque ele não quer talvez abdicar do seu reino e do seu trono,
ele intenta matar o menino. E ele diz: olha, vocês vão lá, depois vocês me contam, porque eu quero também adorar aquele menino. Mas na realidade, a intenção dele era matar Jesus. Interessante, porque Jesus já vem, Deus já vem ao mundo sendo perseguido pela criatura. A luz vem ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus chegou ao mundo, e na chegada de Jesus, a primeira atitude dos seres humanos já é querer matar Jesus. Quem representa o rei Herodes? O rei Herodes representa, a meu ver, a sociedade organizada. O rei Herodes era o rei, era o político, ele representava o sistema social da época, ele era o governo, ele era a organização política, social da sociedade, era o principal homem do governo naquela região e naquela cidade. Então Herodes é uma representação do sistema social. A sociedade que, à semelhança de Herodes, sabe sobre o rei, porque Herodes fica sabendo sobre o rei. Isso me remete ao sistema social em que vivemos, porque o sistema social também sabe sobre Jesus. Se você for perguntar para todos os brasileiros, talvez você vai encontrar uma parcela ínfima, muito pequena, de algum brasileiro que não saiba sobre Jesus. Principalmente nessa época de Natal, vá nos presídios, pergunte aos prisioneiros, todos eles sabem sobre Jesus. A sociedade sabe sobre Jesus, a sociedade obtém informações sobre Jesus, e quem é o informante da sociedade sobre Jesus? É a religião. Assim como Herodes vai se consultar para saber sobre Jesus com os sacerdotes e com os mestres da lei, a sociedade também obtém as suas informações sobre Jesus a partir da religião, porque a religião fala quem é Jesus. A religião vai na mídia falar quem é Jesus. Então a sociedade conhece o rei, a sociedade fala no rei, as pessoas falam em Jesus. Aonde você vai, pessoas estão falando em Jesus, principalmente no Natal, mas mesmo fora do Natal. Qualquer coisa que aconteça, as pessoas já clamam só por Jesus. Agora virou um jargão no meio social. Antigamente parece que só os cristãos falavam em Jesus, hoje todo mundo fala em Jesus, só por Jesus. E tem até uns jargões jocosos, de zombaria sobre Jesus. A sociedade fala sobre Jesus. Mas apesar da sociedade, assim como Herodes, conhecer sobre Jesus, obter informações sobre Jesus, falar sobre Jesus, apesar disso, a sociedade, me parece claro que não se dobra ao rei. Apesar de saber sobre o rei e falar sobre o rei, uma coisa é saber sobre o rei, uma coisa é falar sobre o rei, outra coisa é se dobrar ao rei. A sociedade me parece que não se dobra ao rei, porque de alguma forma a sociedade não quer descer do trono, assim como Herodes ouviu falar de Jesus, mas não queria perder o seu trono, porque os magos lhe disseram: onde nasceu o rei dos judeus? Herodes disse: eu sou o rei, eu estou no trono. Que rei é esse que vem? Vamos acabar com esse rei, porque há uma recusa em Herodes de descer do trono. Assim me parece, de alguma forma, se assemelhar à nossa sociedade, porque os seres humanos estão no trono, e reconhecer que há um rei, significa reconhecer que eu tenho que descer do trono, porque o trono pertence a uma outra pessoa que não sou eu, e eu preciso me dobrar a este rei. Mas na realidade,
A bem da verdade, a grande maioria das pessoas é o rei da sua própria vida. Cada um dos seres humanos está sentado no seu próprio trono. Cada um diz: eu faço o que eu quero, o que me dá na cabeça, ninguém manda em mim. Eu ajo segundo o que eu penso que devo agir. Eu não preciso dar satisfação a ninguém. Quem manda na minha vida sou eu. A gente pode perceber isso já nas crianças. Porque as crianças, quando vão crescendo, quem manda ou quem deveria mandar são os pais. Hoje em dia a sociedade já não tem mais nem isso. Os pais perderam a autoridade dentro de casa, perderam o domínio sobre os filhos, e é por isso que a sociedade vai de mal a pior. Isso não é uma coisa só no Brasil, uma coisa fora do Brasil é a mesma coisa. Os filhos já não se submetem mais aos pais. Mas de uma forma ou de outra, quando se chega na adolescência, que a gente chama a idade da rebeldia, o adolescente já começa a se rebelar, porque aquelas ordens que ele deveria receber e que às vezes recebeu quando era criança e que acatou essas ordens. Eu estava lá em casa hoje, preparando a mensagem, e disse assim: Miguel, e o Miguel estava lá em outro lugar. E eu disse: pegue o óculos do papai que está lá em tal lugar. E ele foi buscar. E eu fico pensando, até quando ele vai me obedecer? Até quando ele vai deixar o seu conforto para buscar um óculos que eu esqueci na mesa? Quando se chega à idade da adolescência, há uma rebeldia. Por quê? Porque se manifesta aquilo que está dentro de nós, o desejo por sentar no próprio trono e por mandar na própria vida. É dizer: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. E quando se chega a uma certa idade, aquilo que a gente quer é ter o nosso próprio canto, é ter a nossa própria casa, é não responder nada para ninguém, é não precisar dar satisfação para ninguém, é fazer o que a gente bem entende, porque na realidade isso é uma rebeldia do próprio ser humano. O ser humano quer sentar no seu próprio trono, ele quer comandar a sua vida, ele quer estar no centro, e me parece que é justamente isso que Herodes representa. Ele representa o ser humano caído, que quer o trono a todo custo, que quer ficar no trono e que rejeita descer do trono, e é isso que a sociedade hoje faz e pratica. Ninguém quer descer do trono, ninguém quer reconhecer que há um rei, e que se há esse rei não sou eu, e que eu preciso me dobrar a este rei. Então a sociedade, falando do rei, a sociedade na realidade não se dobra ao rei. Falando de Natal, a sociedade na realidade pouco ou nada se dobra ao rei que nasceu um dia em Belém. Na realidade, o que a sociedade quer é apagar o rei, porque a sua principal preocupação é continuar no trono das suas próprias vidas. É isso que Herodes representa, aquele que quer continuar no trono e que não desce do trono de forma alguma. Herodes sabia sobre Jesus, fingia que adorava Jesus ou que queria adorar Jesus, mas no fundo do seu coração, as suas intenções eram completamente outras, era continuar no trono da sua própria vida, porque descer do trono é muito difícil. Talvez seja esse um dos maiores desafios da sociedade. Falar sobre Jesus, falar sobre o Natal é absolutamente fácil, mas se dobrar ao rei que nasceu é muito difícil, porque implica em descer do trono da minha própria vida e dizer: eu não quero estar mais no comando, eu quero obedecer à tua vontade. E foi isso que Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, tem que fazer o que vos mando, porque aquele que me ama guarda a minha palavra, o meu mandamento. Quantas pessoas falam de Jesus no Natal? Quantas pessoas dizem que querem adorar Jesus no Natal? Mas será que elas estão dispostas a descer do trono, a abdicar o trono de suas próprias vidas em função de Jesus? Falar de Jesus é uma coisa, mas o próprio Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Falar Senhor, falar Jesus, qualquer um pode dizer. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, que se dobra à vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará nos céus. Então o Natal, irmãos, nos chama para refletir sobre quem verdadeiramente domina a nossa vida. Natal é um chamado para que nós possamos refletir sobre quem verdadeiramente está em controle da nossa vida. É muito fácil falar, não, Deus está em controle da minha vida, porque no dia que Ele quiser eu vou morrer. É claro, a gente não tem mesmo controle sobre a vida e a morte. Mas não é simplesmente desse controle que nós precisamos entender que Deus precisa estar na nossa vida. É o controle sobre as nossas próprias vontades, é o controle sobre as nossas próprias atitudes, é o controle sobre os nossos próprios caminhos. Nós precisamos nos dobrar a Deus para que seja feita a vontade de Deus, e não a nossa vontade, que muitas vezes é contrária à vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, seja o caminho de Deus e não o nosso próprio caminho. Seja a atitude de Deus e não a nossa própria atitude pecaminosa. Natal fala e nos chama para refletir sobre quem domina sobre a nossa vida. Mas nós temos um outro grupo interessante nessa história. O outro grupo são os dos sacerdotes e dos mestres da lei. A Bíblia diz que Herodes, que representa aqui a sociedade, ao saber do nascimento do menino Jesus, reuniu todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, e lhes perguntou onde deveria nascer o Cristo. E os mestres e os chefes do sacerdote e os mestres da lei disseram, eles entendiam muito bem das profecias, eles conheciam muito bem as escrituras, e já de imediato eles responderam corretamente, citando Miqueias capítulo 5, verso 2. Eles disseram, é em Belém da Judéia? E citaram o texto, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Interessante, eles conheciam de cor. Mas o interessante é que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, apesar de conhecerem as escrituras, de saberem citar o texto para Herodes e apontar corretamente o local do nascimento de Jesus, vocês já notaram que não diz nada mais sobre qualquer interesse deles em procurar Jesus? Ora, pensem, eles sabiam. O texto dizia, vai nascer o pastor, vai nascer o líder que vai conduzir o meu povo. Eles sabiam, olha, é em Belém. Eles sabiam, os magos estavam ali, a cidade alvoroçada. E depois de passar essa informação, não se tem mais um relato de que os sacerdotes, os mestres da lei, correram lá e disseram, onde? Nós queremos saber, porque as profecias diziam que ia nascer o líder, eu quero saber onde ele está, eu quero conhecê-lo, eu quero adorá-lo. Não existe nenhum relato sobre isso. Simplesmente eles informaram e aqui se calaram. Parece-me que eles se mostraram absolutamente indiferentes e apáticos à concretização da palavra no meio deles. Agora, quem representam os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei? Você já deve ter visto. Eles representam a religião. A religião é aquela que conhece a Bíblia. Os religiosos conhecem a Bíblia. Eles citam a Bíblia de cor, eles citam a Bíblia na televisão, eles citam a Bíblia na internet, eles citam a Bíblia nos púlpitos, eles citam a Bíblia nas igrejas, eles citam a Bíblia de cor em todos os lugares. Conhece a Bíblia. A religião sabe citar textos e textos de cor. A religião tem as informações sobre aquilo que Deus está fazendo.
A religião se apresenta com uma certa aparência de piedade, eles têm roupas especiais, têm um linguajar diferenciado. A religião sabe os jargões da própria religião, mas na realidade a religião está muito longe da vida que Deus está produzindo, porque ela é apática e indiferente à concretização das profecias. São os religiosos que sabem tudo de Bíblia, mas não se dispõem a praticar nada daquilo que sabem. Esses foram os maiores inimigos de Jesus na história. Eram os próprios religiosos que estavam com a Bíblia, naquela época, o Antigo Testamento, na mão. Eles conheciam, eles sabiam, já tinham lido várias vezes os textos, eles conheciam os textos, eles tinham a palavra na mão, mas eles não se deixavam tocar e transformar pela palavra que eles conheciam. Amados irmãos, essa é a doença da religião. Há um grande perigo nas pessoas em se tornarem meramente religiosos. E o religioso é aquele que conhece os textos, é aquele que entende da palavra, é aquele que leu a palavra, mas a palavra de forma alguma faz alguma diferença no coração e na vida dele. Ele continua apático. O religioso é aquele que muitas vezes senta nos bancos de uma igreja, fala glória a Deus e aleluia, mas aquilo que é pregado não entra no coração, não faz a diferença na vida dele. O Natal nos chama também para refletir, não somente quem domina a nossa vida, mas o Natal nos chama para refletirmos sobre o que fazemos com o conhecimento que temos de Jesus. Porque não basta conhecer, não basta saber que é em Belém que Jesus está, é necessário viver o conhecimento que se tem. Não basta saber que Jesus vai nascer em Belém, é necessário ir até Belém para adorá-lo. Não basta saber que Jesus está nascendo na terra, é necessário se curvar a Ele e servi-lo como Senhor e Deus da sua própria vida. A religião sabe tudo da Bíblia, mas não vive nada do que sabe. E Jesus já dizia isso. Olha, os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, estão no meio de vós. Façam o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles falam e não fazem nada daquilo que eles falam. Há um grande perigo. Com todo o conhecimento que nós temos da Bíblia, com todo o conhecimento que nós temos do relato de Deus, e é importante conhecer, porque você só pode praticar aquilo que conhece. Sem conhecer ninguém pratica. Primeiro precisa conhecer para depois praticar, mas se conhecer e parar aí, não praticar aquilo que se conhece, não adianta nada conhecer. Então é importante conhecer para praticar. Vocês já estão aqui, quantos cultos nós já passamos juntos, e quantas mensagens vocês já ouviram pregadas neste local? Eu preguei, o João pregou, o Luiz Fernando pregou, o Marcos pregou, quantas pessoas já pregaram por aqui? E é importante que a gente pregue, mas é uma urgência que a gente viva aquilo que a gente prega, e é importante que a gente viva aquilo que a gente ouve da palavra. A palavra pregada é para ser vivida, é para ser praticada. Os sacerdotes, a religião conhecia tudo da palavra, mas não vivia nada na palavra. É importante conhecer, mas também é importante viver. Esta palavra tem que estar viva no nosso coração. Esta mensagem precisa fazer parte da nossa vida, precisa modificar a nossa forma de pensar, precisa modificar a nossa forma de agir. Esta palavra precisa nos dobrar a Cristo Jesus. Conhecer a Bíblia e não se dobrar ao menino que nasceu em Belém não significa nada. Conhecer a Bíblia e este conhecimento não te levar à adoração ao Senhor, este conhecimento não serve para nada. O conhecimento verdadeiro é aquele que te leva a adorar o Rei, é aquele que te leva a buscar o Senhor, é aquele que te leva a se prostrar diante de Deus e deixar que o Senhor ocupe o trono da sua vida. É para isso que nós conhecemos. Nós não conhecemos para estampar em todos os lugares a nossa sabedoria, a nossa inteligência e o nosso conhecimento. Nós não conhecemos a Bíblia para brigar com católicos, com espíritas, com budistas. Não é para isso que nós conhecemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia para sair com ela no meio de todos e dizer: olha como somos religiosos, a gente está cheio do poder de Deus, a gente anda com Bíblia debaixo do braço, a gente é crente. Não é para isso que a gente conhece a Bíblia. A gente não conhece a Bíblia para demonstrar conhecimento para os irmãos, não é para isso que a gente conhece a Bíblia.
A gente não conhece a Bíblia para ficar brigando e discutindo uns com os outros teorias loucas. Não é para isso que a gente conhece a Bíblia. A gente conhece a Bíblia para que a Bíblia nos leve a nos dobrar a Cristo Jesus e a servi-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. O teu conhecimento tem que te levar a se dobrar diante do Rei. O teu conhecimento tem que te levar a Belém, de alguma forma, tem que te levar a Belém, porque se ele não te levar a Belém, só te levar ao palácio de Herodes, você está perdido, porque no palácio de Herodes não há vida, só há morte. O conhecimento tem que nos conduzir a Belém. Os homens conheciam a palavra, mas o conhecimento não os levou a Belém, só os levou até o palácio de Herodes, e ali eles morreram espiritualmente, porque Herodes não tem vida. Se alguém tem vida para dar, é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nasceu em Belém. Herodes só tem morte para passar. A sociedade não tem vida para passar para os outros. A sociedade só produz a morte, mas Jesus Cristo produz vida, e vida com abundância para todos nós. Aleluia! É importante termos Cristo na alma e no coração, e nos dobrarmos diante do Senhor. Conhecer a palavra não tem outro significado a não ser, e nem outro objetivo, a não ser o de nos levar a se dobrar diante de Cristo e nos humilharmos e aceitarmos o Senhor como Rei sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. É para isso que serve o conhecimento, para você perceber Deus e se dobrar diante de Deus. Os sacerdotes e os mestres da lei tinham todo o conhecimento, mas não tinham nada de vida, e por isso morreram em seus pecados. O próprio Jesus lhes acusou e disse: vós morrereis em vossos pecados, por não quereres virdes a mim. Quando você conhece, o teu conhecimento de Deus tem que te levar a ir até Jesus. É preciso ir a Belém. É preciso ir a Belém. Natal nos convida para ir a Belém. Não é para ir à sociedade, não é para ir às compras, não é para se empanturrar de coisas. Não, Natal não nos convida ao consumismo. Não, Natal nos convida a ir a Belém, porque existe um Salvador e Rei nascendo, e esse Salvador é a esperança da nossa vida. Essa mensagem precisava ser pregada a todos os cantos, porque as pessoas não sabem o que é Natal. Natal não é um espírito consumista. Natal é se curvar diante do Rei. É isto que é Natal. Enquanto a sociedade se perde em sua própria arrogância e tentando dominar-se a si mesmo, a religião se perde quando produz um conhecimento que não leva à vida espiritual. Mas há um terceiro grupo. Há um terceiro grupo. Nós temos o grupo dos magos. Quem eram os magos? Se alguém sabe, me diga. Ninguém sabe. Os magos eram anônimos. Nós não temos nem o nome dos magos na Bíblia. Não temos. Nós temos na tradição da igreja que deram os 3 nomes lá para isso, mas a Bíblia não fala de nome dos magos. A igreja inventou esses nomes. Mas nós temos homens aqui, sujeitos anônimos. E ao contrário de Herodes, não se sabe de nenhuma projeção daqueles homens socialmente. A igreja do passado disse, eram reis, mas a Bíblia não fala que eram reis. A Bíblia não fala que eram reis. Não se sabe que eles tinham nenhuma projeção social. Eram homens anônimos, não se sabe nem quantos eram. Eram homens anônimos, sem nome, sem projeção social no texto. Por quê? Porque o importante não é quem são os magos, o importante é quem é Jesus. Os magos estão no anonimato, por quê? Porque a sua missão não é aparentar e mostrar a si mesmos, a sua missão é apontar para Cristo. Eles iam no espírito de João Batista, que dizia, convém que eu diminua e ele cresça. Ao contrário de Herodes, os magos não estavam ali para sentar no trono, eles estavam buscando o rei. Eles estavam buscando, onde está o rei? Onde está o rei?
E ainda ao contrário dos sacerdotes, nós não sabemos nada das habilidades religiosas desses magos. E ainda ao contrário dos sacerdotes, eles não parecem ter sangue judeu, eles não têm pedigree da religião, eles não têm sangue judeu, eles não têm linhagem prometida. Quem são esses magos? Ninguém sabe, mas eles apontavam para Jesus, porque Jesus é o importante. O importante não sou quem eu sou, nem quem você é, o importante é quem Jesus é. Nós apenas somos servos de Jesus. Nós estamos aqui não é para exaltar o nosso nome, não é para exaltar o nome do pastor, não é para dizer, olha, o pastor bonito, o pastor é isso, aquilo. Não, nós estamos aqui para exaltar a Jesus. É Jesus, Jesus, Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. O caminho da igreja é para baixo, da humildade. Quem são esses magos? Ninguém sabe, mas foram justamente esses magos que aprenderam a olhar para cima. Nós precisamos, eu queria fazer uma mensagem sobre isso, homens que aprenderam a olhar para cima. Esses magos são homens que aprenderam a olhar para cima. Eles viram a estrela e tiveram a revelação de que tinha nascido rei. Eles viram a estrela, olharam para cima e tiveram a revelação, nasceu um rei. As pessoas olham para cima e só veem uma forma de se projetar. Esses homens olharam para cima e viram, nasceu o rei. Vamos adorá-lo, vamos nos curvar a ele. Quem são esses homens? São homens que aprenderam a ver os sinais de Deus na vida comum. Eles olharam para cima e viram a estrela. A estrela é um elemento relativamente comum do universo. Você vê estrelas para todos os lados do universo, mas eles conseguiram enxergar os sinais de Deus naquilo que era comum. Eles olharam e enxergaram o sinal do nascimento do Messias, o prometido. A maioria das pessoas não consegue ver Deus nas coisas comuns da vida. A maioria das pessoas não consegue ver o sinal de Deus acontecendo no dia a dia. Você está vivo, é um sinal que Deus existe. Você está andando, é um sinal que Deus te ama e existe. Você está comendo, você está bebendo, você está vestindo, você está respirando. Isso é um sinal da presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, porque existe um Deus. Se não existisse Deus, você não estaria aqui. Ou será que algum de nós vai acreditar nessa besteira que a ciência inventou, de que há 13,5 bilhões de anos toda a energia do universo estava concentrada na cabeça de um alfinete, e ninguém sabe de onde veio essa energia, porque a ciência não explica de onde veio essa energia, que a própria ciência fala que existe, mas ela não sabe de onde é que veio, e de repente, segundo a ciência, houve um Big Bang, houve uma explosão no cosmos, e depois dessa explosão, que aconteceu do nada, porque nada criou essa explosão, mas ela existia, estava lá, e dessa explosão que veio do nada, de repente começou a expandir-se o universo e formaram-se os planetas, e dos planetas que vieram de uma explosão que veio de uma energia do nada, começou a surgir um planeta que dava certinho para ter vida, com água, com todos os elementos necessários, e de repente nesse planeta que veio de uma explosão, que veio do nada, de uma energia que foi criada do nada, de repente surgiu uma vida da onde não tinha nada, começou a surgir uma vida do nada, e essa vida de repente que surgiu do nada foi se desenvolvendo, e hoje nós temos os seres humanos com toda a sua complexidade, com toda a natureza, com todos os animais, com tudo que existe no planeta Terra. Isso, para acreditar, precisa de muita fé. Eu não tenho essa fé. Eu tenho a fé para acreditar que Deus, o Senhor dos céus e da terra, criou os seres humanos com o seu próprio poder, com a sua palavra, com a sua mão, e hoje nós estamos aqui. Aleluia, graças a Deus. Então precisamos aprender a enxergar a obra de Deus nos pequenos sinais. É isso que os magos nos ensinam. A gente olha sempre as estrelas, mas de repente uma estrela mostrou, nasceu o rei, e eles enxergaram isso. Enxergaram. Deus manda sinais para a gente. Deus manda sinais. Jesus nos disse para observar os sinais, e os sinais são os sinais dos últimos tempos, de que Cristo um dia voltará para buscar a sua igreja. São sinais de Deus para nós. Estão aí, na natureza sendo destruída, na violência aumentando, no pecado se proliferando na sociedade. Os sinais de Deus estão aí, para nós entendermos. Esses homens são homens que vieram, mas eles não vieram para se projetar, eles vieram para adorar.
eles não vieram para ser adorados, eles vieram para adorar. Os magos representam um grupo de adoradores. Quem são os adoradores? Estes adoradores são aqueles que reconhecem o rei e se prostram em serviço e adoração diante do rei. Hoje em dia o povo evangélico não entende o que é adorador em geral. Adorador pensa que é ficar cantando, isso é adorador. É claro que a adoração também acontece na música, mas a adoração verdadeira é o reconhecimento de quem é rei, quem é Deus, e o seu dobramento diante desse rei. É você se curvar diante do rei, isso que é adoração. Adoração é quando eu me prostro diante do Senhor. Isso é adoração. Esses homens, eles não têm medo de perder o trono. Eles estão em busca do rei. Eles entenderam que eles não são rei. Eles não são o rei. O rei nasceu e não é você. Eles entenderam isso. E eles entregaram o trono para o rei. Eles se curvam diante de uma criança, um bebê. Um bebê, eles encontram Jesus, um bebê, e eles se curvam diante daquele bebê, porque eles entenderam que Jesus era rei. Eles entregaram o trono da vida para aquele rei, para aquela criança, dizendo: você é o meu rei, e eu vou servir a você. Ao contrário de Herodes, que falava do rei, mas ele não se prostrava diante do rei, porque ele achava que ele era o próprio rei. Esses homens, quando entraram na casa e viram um menino, se prostraram e o adoraram. E ao contrário dos religiosos, que sabiam das profecias e da lei, mas não viviam e não se prostraram diante do rei, esses homens ofereceram o seu reconhecimento em adoração àquele rei e ofertaram para Jesus. E é interessante a oferta dos magos. Quem levou esses magos a ofertar ouro, incenso e mirra para Jesus? Só pode ter sido o Espírito Santo. Porque na oferta dos magos nós temos ouro, que representava a realeza de Cristo. Ouro é dos reis. O ouro representava: esta criança é rei. Na oferta dos magos, nós temos o incenso. O incenso no mundo judaico era uma representação das orações que subiam, porque o incenso queimava e a fumaça subia, e aquilo era uma representação da oração do fiel que subia. Quando eles ofertam incenso a Jesus, eles estão reconhecendo que Jesus é Deus, porque é só Deus que se faz orações. Então os magos reconheciam em Cristo a realeza, e eles também reconheciam em Cristo a divindade. Isso é adorar, é reconhecer que Cristo é rei sobre a minha vida, é reconhecer que Cristo é Deus sobre a minha vida. Mas havia um terceiro presente. Eles ofereceram também a Jesus a mirra. A mirra era uma espécie de perfume que eles utilizavam para embalsamar ou para curar feridas. E a mirra, quando eles representam, eles oferecem a mirra, eles estão profetizando com aquele presente sobre os sofrimentos de Jesus na cruz do Calvário, porque aquilo falava da morte de Jesus, que morreria pelos nossos pecados. Mirra fala de morte. Então, com aquela oferta, eles estavam dizendo que Cristo um dia iria morrer para resgatar a humanidade dos seus pecados. Isto é adorar. Adorar é se dobrar diante de Cristo como Rei e Deus. Adorar é entender que Cristo é aquele que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Nós não pagamos pelo nosso pecado. Quem pagou pelo nosso pecado foi Cristo ao morrer na cruz do Calvário. Se tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, nós morreríamos em dívida, porque os nossos pecados são do tamanho de Deus quando pecamos contra Deus. Mas quando Cristo morreu, Ele pagou pelos nossos pecados, e por isso nós temos a salvação. Então esta noite, irmãos, o Natal bíblico vai nos convidar a isso, a descermos do trono da nossa vida, para deixar o Rei tomar o seu lugar em nosso coração, e não fazermos como Herodes. O Natal nos convida
a vivermos aquilo que conhecemos da palavra de Deus, botar o nosso conhecimento em prática e fazer desta palavra algo que transforme a nossa vida, nos levando a Cristo. Porque não basta conhecer, precisamos viver. Não podemos fazer como os sacerdotes e os mestres da lei. Natal nos convida a irmos ao encontro do Rei e nos prostrarmos em adoração, reconhecendo Cristo como Rei sobre nós, como Deus das nossas vidas, o único Deus, e como Salvador e resgatador da nossa alma. Esta é a mensagem desta noite. Natal é muito mais do que festas, árvores, luzes, presentes, comidas e bebidas. Natal é vida de adoração. Natal é percepção daquilo que Deus fez e faz. Natal é rendição ao Senhor. Natal é reconhecimento de quem Jesus é na nossa vida. Natal é prática da palavra de Deus e não apenas conhecimento. Natal é serviço ao Rei, prostrados ao Senhor. Natal é alegria pelo perdão dos nossos pecados, porque Cristo morreu por nós na cruz. Natal é alegria pela vida eterna, porque Jesus nos deu a vida eterna na cruz do Calvário. Deus os abençoe e tenham todos um feliz Natal, para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Enquanto os irmãos vão subir para cantar mais um cântico, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela grande alegria de podermos celebrar todos os dias da nossa vida, não no dia 25 de dezembro apenas, mas todos os dias da nossa vida, o Natal de Cristo Jesus em nosso coração. Oremos ao Senhor esta noite. Querido Pai, te louvamos, Senhor, te adoramos e te exaltamos. O Senhor é maravilhoso. Queremos nos prostrar diante do Rei. O trono da nossa vida não pode ser ocupado por outra pessoa, a não ser por Ti, ó Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, não nos deixa apenas conhecer, nós queremos viver. Conhecimento que não nos leve a Belém não nos interessa. Nós queremos conhecer, mas queremos que este conhecimento nos leve a Cristo. Conhecimento que não nos leva a Cristo nos leva ao nosso próprio orgulho. Conhecimento que não nos leva a Cristo nos deixa perdidos em Jerusalém, nos deixa perdidos no palácio do Herodes. Ali só há destruição e morte. Nós queremos a vida, nós queremos beber da fonte da água da vida. Se alguém aqui, Senhor, ainda não se rendeu ao Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo faça essa obra para a glória de Deus Pai. Ó Senhor, nós queremos ser como os magos, aqueles que conseguem olhar para cima e reconhecer os Teus sinais e ver a vida, aqueles que conseguem destronar-se a si mesmo dos seus próprios tronos para entronar Cristo em seus corações, aqueles que reconhecem Cristo como Rei, como Deus, que reconhecem a missão de Cristo, a morte vicária, substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, que possamos viver em alegria, viver na graça, na paz de Cristo Jesus. Ó Senhor, Natal é alegria ao nosso coração, é alegria porque o Senhor nasceu para nos dar a vida eterna, o Rei nasceu. Nosso coração estava tão abatido e destruído,
Quando reinávamos era só destruição em cima de destruição, mas chegou o dia em que descemos do trono, glorioso dia em que descemos do trono, porque o Senhor ocupou o trono da nossa alma e da nossa vida. Que o teu domínio, o teu governo seja sobre nós, para a glória de Deus Pai. Abençoa meus irmãos, que ao saírem daqui todos nós possamos estar cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito deste Natal, que é o nascimento de Cristo em nossa vida, em nosso ser, o nosso Salvador. Que possamos nos unir aos corais de anjos que cantam o nascimento de Cristo. Cristo veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.